O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual teremos a fagocitose do especial coronavírus com o nosso comendador Átila Yamarino. E nesta edição, excepcionalmente, não conseguimos gravar com ele, então vocês ficam com um áudio enviado pelo Átila sobre as descobertas mais recentes em relação à variante Omicron. Olá a todos, um abraço para vocês. Mil perdões por não poder participar diretamente hoje, mas a situação está bem apertada por aqui. Mas de qualquer jeito, queria aproveitar e mandar um estudo de caso para vocês, conversar um pouco sobre o que a gente está descobrindo de importante sobre a Omicron, que infelizmente vai dominar o discurso ainda sobre Covid pelo futuro próximo. E a gente tem uma semana com achados bastante importantes que eu achava bem legal explicar, dizer de onde vem e o que isso quer dizer a respeito dela. Então, as grandes perguntas abertas sobre a Omicron. Transmissão nós já sabemos que é muito alta, ela continua explodindo em outras províncias da África do Sul, além de Gauteng, onde ela foi descoberta. Alguns países europeus que já detectaram os primeiros casos estão vendo uma explosão de casos agora, provavelmente atribuível à Omicron, como Reino Unido, França, Dinamarca e Noruega. Parte desses lugares são lugares que têm bastante vacinação e são lugares que até aqui vinham controlando bem a pandemia. Noruega e Dinamarca passaram bem, inclusive, pela onda de Delta e agora estão tendo dificuldade com a variante Omicron, o que é um grande sinal de transmissão dela. Ainda ficam duas grandes perguntas em aberto. Como é a interação dela com a imunidade prévia das pessoas, imunidade dos curados e imunidade dos vacinados, e como vai ser a condição de saúde de quem pegou a Omicron, se essas pessoas estão sendo mais hospitalizadas, menos hospitalizadas, como a doença está progredindo. Ainda é cedo para a gente falar sobre hospitalização, não deu tempo de progressão da doença para a gente poder ver o resultado concreto disso. Nós felizmente detectamos a Omicron muito cedo, como eu falei do trabalho do Túlio já em episódios anteriores, cedo o suficiente para a gente já poder ter um olhar sobre a imunidade dela e outras coisas antes dos casos estarem explodindo por aí. Então, vamos por enquanto ficar com os resultados de imunidade, interação da Omicron com o sistema imune, e mais uma semana, 2 ou 3, a gente já deve começar a ter resultados mais sólidos sobre hospitalização. Bom, como que a gente sabe, acredito que eu já expliquei isso, mas vamos mais uma vez, como que a gente sabe como deve ser a interação da Omicron com a imunidade das pessoas? Tem duas formas. Tem duas formas principais. Tem a forma epidemiológica e tem a forma em laboratório, em teste. A forma epidemiológica é quantas pessoas tomaram vacina ou não tomaram vacina, quantas doses de vacina as pessoas tomaram e pegaram Omicron ou não. Esse tipo de resultado ainda demora mais, principalmente porque a África do Sul é um país que não vacinou tanto, então não é tão fácil da gente fazer essa comparação por lá. E a gente vai precisar ver em outros países, outros regimes de vacinação para realmente poder estimar isso. Essa seria a efetividade das vacinas frente à variante Omicron contra a variante Omicron. E vai demorar mais ainda para a gente saber, entre vacinados e não vacinados, além de quantos pegaram, como foi a progressão da doença nessas pessoas. Esse é o tipo de dado mais robusto, mais importante, mas, como eu disse, como ele depende do espalhamento do vírus entre as pessoas para a gente poder estimar isso, ainda é cedo para saber, felizmente, porque nós já estamos olhando para essa doença tão cedo assim, ou melhor, para essa variante tão cedo assim. Por enquanto, o resultado rápido, prático de se obter é o resultado de interação do vírus com anticorpos em laboratório. Então, um pouquinho mais daquele teste que eu já descrevi por aqui. Você pega o vírus, cultiva ele em laboratório e mistura ele com os anticorpos que foram extraídos, purificados do sangue de pessoas vacinadas, do sangue de pessoas que tiveram Covid ou
de anticorpos terapêuticos, como os anticorpos distribuídos pelas farmacêuticas. Eu vou direto para os resultados mais importantes desse tipo, embora a gente deva ver outros saindo essa semana, que são os resultados preliminares de interação do vírus com os anticorpos produzidos pela vacina. Os primeiros resultados que saíram são com as duas vacinas de RNA, com a Moderna e com a Pfizer. Vou partir direto para o resultado da Pfizer, que é o mais pertinente para a gente. São pelo menos 3 estudos que viram essa interação e eles viram que a quantidade de anticorpos de vacinados que você precisa jogar no vírus para poder controlar ele teve que aumentar em 40 vezes com a variante Ômicron. Então a gente tem o SARS-CoV-2 selvagem, que circulou lá em 2020. Apareceram outras variantes, como a variante beta, que tinha uma boa evasão do sistema imune, a gente falou disso várias vezes por aqui. No caso da variante beta, que tinha esse escape imune maior, precisava aumentar em 6 vezes a concentração de anticorpos para poder barrar o vírus de qualquer forma. No caso da variante delta, que também tem um bom escape imune em relação ao vírus selvagem, precisava de uma concentração 3 vezes maior de anticorpos para poder barrar ele até aqui. No caso da Ômicron, eu vou repetir o número, então de 7 a 40 vezes mais anticorpos. É o maior escape, evasão imune que a gente viu até aqui para uma variante do coronavírus. Tem um lado bom e tem um lado ruim disso. O lado bom é que ainda não tem um escape completo. Anticorpos ainda continuam funcionando contra a variante Ômicron, mesmo assim. O lado ruim é que é um baita de um escape, é o maior que a gente viu até aqui, e eu falei de 7 a 40, mas o mais replicado em outros estudos, esse foi um deles, é algo mais próximo de 40 vezes mais anticorpos. O que isso quer dizer na prática? Quando a gente toma vacina ou pega a doença, o nosso corpo produz anticorpos contra o vírus. Depois, se você entra em contato com o vírus de novo, como por exemplo tomando uma segunda dose de vacina, não é um contato com o vírus, mas é com uma partezinha do vírus que está ali dentro da vacina, a gente volta a produzir anticorpos e produz até mais do que fazia antes. É para isso que serve a segunda dose, a terceira, as doses de reforço. Mas com o tempo, a quantidade de anticorpos que a gente produz vai caindo no nosso corpo. Então, alguém recém-vacinado tem uma grande concentração de anticorpos no corpo e provavelmente está protegido contra qualquer variante, incluindo a Ômicron. Mas, conforme esses anticorpos vão caindo, a Ômicron vai ser a primeira que vai saber explorar essa brecha e conseguir infectar essa pessoa, porque ela mudou o suficiente a proteína spike do vírus, que é o espinhozinho que fica na coroa dele ali fora, que é o que o anticorpo reconhece, mudou o suficiente para boa parte dos anticorpos que a gente faz não ligarem tão bem ali, não reconhecerem esse vírus tão bem. É um forte sinal em laboratório de que esse vírus tem algum escape vacinal e conseguiria infectar vacinados, o que bate com o que nós vemos na prática com pessoas vacinadas contraindo Ômicron também. E não quer dizer que vão progredir mal, não quer dizer que a vacina deixou de fazer efeito completo, mas parte da proteção que a vacina dava foi embora. O vírus já conseguiu escapar um pouco disso. Para dar um exemplo para vocês, não entrou no episódio passado, mas nesse meio tempo a Noruega teve uma situação de uma festa de fim de ano com mais de 100 pessoas de uma empresa que foram convidadas. Só podia entrar na festa em Oslo vacinados com 2 doses, com teste negativo, e fizeram uma festa de Natal, de final de ano, com esses mais de 100 participantes aí no dia 26 de novembro. O que acontece é, alguns desses convidados tinham viajado para fora, parte deles para a África do Sul. Todos testaram negativo, mas você pode testar negativo e já ter vírus suficiente no seu corpo, em especial se você tem um vírus um pouco diferente que talvez o teste não pegue, o que parece ser o caso com algumas linhagens da variante Ômicron. A gente descobriu até aqui pelo menos 2 linhagens diferentes, o que, voltando para os nossos resultados nas discussões dos episódios anteriores, é um forte sinal de que esse vírus estava circulando bem entre as pessoas, tanto que a gente está encontrando formas intermediárias agora. Então, diminui as chances de ser uma variante que foi cultivada em animais ou em alguém imunodeficiente, porque a gente encontrou intermediários, que é o que você esperaria se esse vírus estivesse saltando de pessoa em pessoa, se multiplicando e mudando com o tempo. Então, a gente já encontrou alguns intermediários que dão um bom sinal de que foi a transmissão do vírus mesmo em uma população pouco vacinada, pouco testada, pouco acompanhada,
que deve ter gerado essas variantes. Uma delas, pelo visto, consegue escapar de testes, talvez seja ela que está causando esses casos nessa festa da Noruega, porque o teste não pegou, alguém estava lá dentro com o vírus, e dessa festa com mais de 100 participantes, eles entrevistaram até agora 111 participantes, e no dia 9 de dezembro, desses 111 participantes, 80 contraíram a variante Ômicron. 80. Nem todos estão confirmados com a Ômicron, mas todo mundo que foi testado e isolaram o vírus tem ela, então é um forte sinal de que todos aí estão com ela. Isso é uma taxa de ataque, ou seja, a proporção de pessoas que estava lá dentro que pegou o vírus de 73%. É um evento de super espalhamento que aconteceu num ambiente em que as pessoas deviam estar comemorando, bebendo, falando, sem máscara. Esse é o problema de festas, inclusive do final de ano, se vocês já quiserem um pouco de água no chopp. E além dessas 80 pessoas dos 111 entrevistados que estavam na festa, tem outras 60 pessoas que estavam no restaurante na mesma tarde da festa, que também pegaram o vírus. Ou seja, uma ou duas pessoas com Ômicron nessa festa, dos participantes por conta da empresa, todos vacinados com 2 doses, 80 pegaram da empresa, mais 60 de fora, 140 pessoas até aqui pegaram o vírus. Essa é a capacidade que ele tem de se transmitir mesmo em vacinados. Ainda fica em aberto o que essas pessoas vão ter. E eu vou dizer já o que esse pessoal tem de sintomas e em seguida o que a gente espera que essas pessoas tenham. Desses 140, uma pessoa só até aqui não teve sintomas. A maioria teve sintomas 3 dias depois da festa, e os sintomas que a grande maioria teve foram tosse, cansaço, dor de cabeça, garganta raspando e uma parte deles teve febre. Até aqui, ninguém desses 140 foi para o hospital, ninguém teve que ser internado e seguem sendo acompanhados. Mas, como eu disse, eu estou gravando isso aqui no dia 9 de dezembro, essas pessoas foram infectadas no dia 26 de novembro, são 2 semanas praticamente de lá até aqui, ainda não é tempo suficiente para ver o desenvolvimento dos sintomas de todo mundo e ver se essas pessoas vão ser hospitalizadas ou não, mas até aqui de 140 infectados, ninguém sendo hospitalizado, é um ótimo sinal de que pelo menos quem se vacinou está mais protegido, porque todo mundo aí, como eu disse, pelo menos da empresa confirmado, estava vacinado. Mas é um sinal de que o vírus consegue infectar pessoas vacinadas, bem obrigado, e ser transmitido num tipo de ambiente fechado, onde está todo mundo confraternizando, como a gente deve ter aos montes agora no final de ano. Isso é mais ou menos o que se prediz por esses resultados de queda de anticorpos em laboratório. Só queria mostrar para vocês uma situação no mundo real em que esse tipo de transmissão aconteceu. O que mais a gente pode entender do resultado de laboratório? Como eu disse, ainda é muito cedo, a gente ainda não tem resultados populacionais para a Ômicron, e mesmo as outras variantes que foram testadas até aqui e muito mais acompanhadas, que são a Beta e a Delta, além da Gama, que foi a variante que surgiu aqui no Brasil, é difícil inclusive de extrapolar com base nelas o que pode ser esse escape imune da Ômicron, porque, como eu disse, elas não chegaram perto disso. Mas se a gente fizer esse exercício de extrapolação que é imperfeito, impreciso, precoce e que também depende de uma série de premissas que podem não ser reais, então eu estou dando para vocês aqui a ponta da lança de um resultado que acabou de sair do laboratório, não está nem bem publicado ainda, mas ainda bem que a gente está sabendo das coisas antes. O que provavelmente vai acontecer é que essa redução desse nível de anticorpos da Ômicron deve fazer com que as pessoas que tomaram 2 doses das vacinas de RNA testadas tenham uma perda da eficácia, da efetividade, da proteção que essas vacinas dão. Isso deve jogar as chances de uma pessoa com 2 doses de vacina de RNA, Moderna ou Pfizer, para 40% a 60%. Então, lembra que a gente falava que a OMS queria uma vacina que protegesse 50% das pessoas de pegarem Covid? A Ômicron trouxe a proteção das vacinas de RNA para essa faixa mais ou menos. Mesmo assim,
Isso é um sinal de que pessoas que tomaram 2 doses de vacina ainda devem se infectar com o vírus, como a gente viu na festa da Noruega, ou seja, o vírus tem condições de circular muito bem, obrigado, mesmo em uma população bastante vacinada com 2 doses. Nós não sabemos o que ele vai causar nessas pessoas. Agora vem a parte do que ele deve causar. Os anticorpos eles são um dos tipos de proteção que o nosso corpo faz. E eles têm essa função de sinalizar, marcar e grudar no vírus e tanto impedir ele de entrar nas células, quanto avisar para o sistema imune que tem um intruso ali. É tipo uma tornozeleira colocada no vírus. E o nosso corpo tem outras células imunes que vão reconhecer e atacar esse vírus. Isso quer dizer que, mesmo se os anticorpos deixarem de ligar tão bem nele, a gente ainda tem outras partes do sistema imune para dar conta do vírus. Pode não ser o suficiente para impedir ele de popular as nossas vias aéreas e ser transmitido, mas pode ser o suficiente de impedir ele de se multiplicar por dentro do corpo e causar inflamação dos pulmões. De novo, aquela história que é recorrente porque é importante em um vírus respiratório, de proteção de mucosa versus proteção dentro do corpo. Diminuição de anticorpos pode deixar a mucosa mais vulnerável a você pegar e transmitir o vírus, mas pode manter ainda o resto do seu corpo bem protegido o suficiente para o vírus não conseguir se espalhar sistematicamente no corpo e não causar grandes problemas nas pessoas. Isso já foi visto com as outras variantes e a gente tem bons motivos para esperar que o mesmo aconteça com a Ômicron. Isso quer dizer que, embora a chance de infecção aumente bastante com essa queda de anticorpos, a chance de hospitalização, ou seja, de pegar esse vírus e ter mais complicações, não deve cair tanto. Porque, como eu disse, a gente tem outras proteções no corpo, outras proteções imunes. Então, se calcula, é uma extrapolação, cedo ainda para bater o martelo, fazendo todas essas ressalvas, que quem tomou 2 doses deve perder uns 10% de proteção contra hospitalização com a Ômicron. Então, pegando as vacinas de RNA, que devem ter uma proteção aí de 95%, 90% de proteção contra a hospitalização, isso deve cair para 80%, 85%, o que para a maioria da população não é tanto, para os idosos pode ser o suficiente para voltar a trazer problemas. Então, até aqui o que a gente está vendo é, a Ômicron já tem um escape imune suficiente para conseguir se transmitir entre vacinados, muito provavelmente não o suficiente para causar muitos problemas mais graves entre eles. A proteção ainda existe, mas 2 coisas disso, o bom e o ruim. Vou começar pelo ruim primeiro. O ruim é, isso foi medido para as vacinas de RNA. Nós não sabemos como isso vai acontecer com a vacina de vírus, que é a Janssen e a AstraZeneca, que tradicionalmente induzem uma imunidade um pouco menor do que as vacinas de RNA, e nós também não vimos isso interagindo com a Coronavac ou com vacinas de vírus inativado, como a Coronavac que nós tomamos aqui no Brasil, que tradicionalmente são vacinas que induzem mais anticorpos do que outros tipos de proteção. Então, embora a Coronavac tenha vários outros alvos do vírus, além do alvo que ele mudou tanto, ela tem a desvantagem de induzir muito anticorpo e não induzir outras tantas proteções. Então, a gente não sabe onde na balança isso vai ficar. Se o fato de ter outras coisas do vírus na Coronavac mantém a proteção que ela dava, ou se ela vai sofrer tanto quanto ou mais do que outras vacinas por conta da queda de proteção pelos anticorpos. Isso a gente vai ter que ver na prática. Eu estava dando o lado ruim primeiro porque a gente já tem um lado bom que deve corrigir isso. Saíram os resultados da Pfizer a respeito da proteção que a vacina dela induz, e a Pfizer mostrou que com 2 doses tem essa queda de imunidade que outros laboratórios estão vendo, mas com a 3ª dose, com a dose de reforço, a proteção é alta o suficiente para continuar como se você tivesse sido vacinado com as 2 doses pelo menos. Então a dose de reforço induz proteção da vacina bastante alta. Claro, rola um pouco de ceticismo, é o fabricante da vacina falando que a vacina ainda funciona muito bem, mas esses resultados são super passíveis de serem reproduzidos em outros laboratórios, já devem estar sendo, então a gente deve ter uma confirmação independente de outros lugares, e a gente deve ter também a confirmação no mundo real de como essas vacinas desempenham. Lembro vocês que Israel, como o Felipe falou no xadrez passado que eu participei, Israel foi um dos primeiros países a começar a vacinar, foi o país que distribuiu mais rápido as doses da Pfizer, foi o país que começou a vacinação com dose de reforço porque detectou primeiro que a sua população estava perdendo a imunidade, pelo menos os mais idosos, e voltou com uma 3ª dose para vacinar essa galera toda.
E mesmo tendo passado por isso tudo, fecharam fronteiras para estrangeiros para não terem problema com a Ômicron. Então, Israel, que está medindo, acompanhando, está com o dedo no pulso no desempenho dessas vacinas, não se sentiu confiante a ficar aberto e Felipe e o Matias podem falar muito melhor do que eu, topou levar um prejuízo grande aí de fechar as fronteiras antes de ver o estrago que o vírus pode fazer. Mas, né, juntando tudo aqui, o que a gente põe na balança é: a Ômicron é hipertransmissível, consegue se transmitir mesmo entre vacinados, pelo visto não deve causar tantos problemas de saúde em vacinados ou nos curados e curados e vacinados, na verdade, curados vacinados ou vacinados que acabaram pegando Covid depois, apesar da vacina, tem a imunidade mais alta contra os vírus até aqui e a Ômicron inclusa. Então, rola uma proteção aí também. E também não vai conseguir infectar quem tomou, ou não vai conseguir infectar tão bem quem tomou a sua dose de reforço. Então, os países estão correndo com essa dose de reforço. O Chile já está preparando a 4ª dose, como a gente já falou. Outros países estão correndo com outros países estão correndo com a dose de reforço com vários tipos de regimes combinados para poder ter uma proteção contra a Ômicron, mas em países com forte movimento antivacina que estão no inverno, como é o caso da Alemanha, como é o caso da Áustria, como é o caso dos Estados Unidos, a gente ainda deve, pelas próximas semanas, ver alguns episódios bastante graves, bastante sérios com a Ômicron, além da Delta, que já vem causando estrago até aqui. Então, um recado para vocês, para todo mundo, inclusive por isso que eu fiz questão de estar aqui fazendo esse estudo de caso. Tomem a dose de reforço de vocês. Eu hoje não me considero vacinado por ter só 2 doses aqui. Estou esperando a minha 3ª dose, em especial frente à Ômicron. Mas, Átila, 3 doses, qual que é o limite disso? Onde isso vai parar? Não sei, e acho ótimo que a gente possa fazer isso com vacina e não pegando o vírus na marra e jogando na roleta da sequela, certo? Mas, para dar uma perspectiva de onde isso parece conduzir, como eu já disse outras vezes por aqui, em outros episódios, eu não vejo por que o vírus, o SARS-CoV-2, evoluindo por conta, se tornaria mais ou menos agressivo. A transmissão dele acontece antes dos sintomas. Os sintomas que a gente tem de problemas respiratórios, formação de coágulo e outras coisas, eles são mais inflamatórios, tem mais a ver com o sistema imune perdendo o controle da resposta do que necessariamente o que o vírus causa, e não vejo por que isso mudaria de uma variante para outra. Mas, se a Ômicron consegue infectar tão bem quem já tem imunidade, e a imunidade continua ainda tendo um papel nessas pessoas, mesmo que não barre completamente o vírus, barre parcialmente, o que a gente pode acabar descobrindo com o tempo, e é o que eu torço para que aconteça, é que, apesar dela conseguir reinfectar as pessoas que já têm imunidade, a infecção nessas pessoas, sejam vacinados ou curados, de preferência vacinados que não precisaram se arriscar, deve dar alguma proteção parcial contra o vírus e os casos não serão tão graves. Então, claro, a gente ainda deve ter muito problema onde não teve vacinação, o que inclui o interior do Brasil e, como eu disse, alguns lugares da Europa, mas entre os vacinados, entre os imunizados, quem pegar Ômicron, talvez, eu acho muito provável, tenha casos mais leves dela. E isso é um sinal de para onde a doença pode ir com o tempo. Pode ser que a gente até veja outras variantes que tenham mais escape imune do que a Ômicron. Ainda é cedo para a gente ver tudo que o vírus pode fazer. Mas aí elas estariam encontrando uma população que já foi imunizada várias vezes. Ou porque já foi infectada e reinfectada, pegou o coronavírus tradicional ou a Delta e depois pegou a Ômicron de novo. Ou porque a pessoa já está na 3ª dose de vacina. E conforme a gente vai empilhando essas camadas de imunidade prévia, a doença vai perdendo a severidade do que ela causa no corpo. Então, isso seria fantástico. Triste pelo lado da gente ver variantes que conseguem voltar a infectar as pessoas, mas bom pelo lado que a gente descobre que essa imunidade que vai ficando no corpo vai transformando na marra a Covid em uma gripe. Não porque o vírus ficou mais leve, mas porque o corpo ficou mais forte com essa imunidade que foi produzida, de preferência sem comprometer o pulmão, produzida com a vacina. Então, também é um sinal de para onde a Covid pode ir. Ainda é cedo para ver isso, a gente ainda tem que acompanhar como vão andar as hospitalizações,
os resultados da África do Sul são um pouco poluídos ainda. A gente tem sinal de que as hospitalizações não estão crescendo tão bem com a Omicron quanto cresceram com a Delta, com a Alpha, com a Gama, mas a Omicron foi detectada super cedo, pode ser simplesmente cedo demais ainda para ver esse efeito. A população já tem essa imunidade prévia, quem pegou o vírus agora ainda é novo, não chegou ainda na população mais idosa o grosso dos casos para a gente ver o que vai acontecer, então isso ainda está um pouco incerto para a gente poder bater o martelo, mas seria ótimo se as coisas caminhassem por esse lado. Isso era o que a gente chama de mais importante na semana até aqui. A atenção está se voltando toda para a Omicron conforme ela começa a se espalhar. Ainda tem muito da Delta para a gente ver acontecer pelo mundo. Estados Unidos enfrenta outra onda com várias mortes. Tem regiões da Europa que estão vendo casos aumentando. O norte do Brasil, Rondônia e Pará, principalmente, estão ficando sem leito com casos do que deve ser a Delta. Ainda nem chegou a Omicron aqui para a gente, de vez, com muitos casos para a gente ver o que ela pode causar. Mas ela é promissora, ela é preocupante, a gente pegou ela cedo o suficiente. Vamos ver o que vai acontecer, mas vivemos agora em novos tempos em que um vírus pode ser detectado tão cedo que a gente vai acompanhando cada achado desse acontecendo. Se a gente for comparar com a Delta, por exemplo, só fomos descobrir que ela era tão mais transmissível depois dela ter causado milhares, muito provavelmente milhões de mortes na Índia e ter circulado por outros países. E aí começou a caracterização dela meses depois. Já a Omicron a gente pegou aí algumas semanas depois dela ter surgido e estamos acompanhando desde agora. Então deixo vocês com o recado de tomem a dose de reforço, se cuidem bastante, fiquem espertos com festa de fim de ano. Eu trouxe o exemplo da Noruega especialmente para mostrar que mesmo em ambientes com as pessoas testadas e com as pessoas vacinadas, se elas estão sem máscara, se elas estão aglomeradas, existe a possibilidade do vírus circular e, embora não tenha causado nada sério até aqui nessas pessoas, circulando por elas ele pode chegar em crianças, em não vacinados, em quem foi vacinado e não tem toda aquela proteção, e a gente vai ver como é que a coisa anda. Então um beijo e um abraço na mucosa de vocês, eu espero que vocês protejam essa mucosa com a dose de reforço e até um próximo episódio.